Outra situação que é comum também, principalmente em ambientes que não tem tanto recurso, imagina que você tem um servidor com um banco de dados ali do SQL e esse banco de dados ele está com 80 GB no disco consumindo e a unidade de disco do servidor tem apenas 100 GB de tamanho, ou seja, você tem ali uma margem de 20 GB apenas e não tem mais o que fazer, não tem a possibilidade de aumentar aquela unidade, não tem o que ser feito ali. E aí, quando você olha para dentro do SQL, para dentro do banco de dados, você percebe que o arquivo de dados ele está consumindo, nesse exemplo, 80 gigas de disco, mas dentro do arquivo está sendo utilizado, por exemplo, apenas 50 gigas. Tem 30 gigas ali que o arquivo está consumindo do disco, mas que não está sendo utilizado para dados. O que você pode fazer? Você pode reduzir, que é uma operação que a gente chama de shrink, reduzir esse espaço que não está sendo utilizado para que você possa liberar um pouco mais de espaço em disco ali naquele ambiente e dar uma sobrevida para ele. A gente vai ver essa situação aqui agora. A base ela tem um espaço consumido no disco, o arquivo está consumindo no disco, porém dentro dela não está por completo sendo utilizado. A gente pode reduzir isso. Vou te mostrar isso agora. Vou dar um botão direito na base aqui, vou vir em tarefas, reduzir arquivos. Olha, a gente tem aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho essa base então aqui chamada Perfitani. O arquivo de dados dela, ele está com um espaço alocado no disco de 8.1 GB. E dentro desse arquivo, dos 8.1 GB, eu tenho 6 megas livres dentro dele, arredondando aqui. Se eu precisar inserir dados, ele tem 6 megas disponível dentro. Quando esses 6 megas acabar, ou seja, zerou o espaço disponível, o SQL vai realizar a operação de autogrow, que é o que eu estava explicando aqui agora. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui dentro dessa base, beleza, ó, trunquei a tab 06, vou truncar também aqui a tab 05. Vamos ver aqui agora, ó, a tab 05 e tab 06, ó, beleza, elas zeraram. Agora, nós vamos olhar de novo aqui, tarefas, reduzir, e nós vamos ver o que aconteceu dentro dela. Vamos lá então, ó, Perfitani, arquivo de dados, ele continua alocando no disco 8.1 GB, porém agora, dentro desse arquivo, eu tenho um espaço livre de 1.1 GB. Lembra que agora há pouco a gente tinha apenas 6 megas livre? Agora, como a gente excluiu duas tabelas de log, por exemplo, dentro da aplicação, liberou aqui 1 GB dentro da base. Isso faz com que a gente possa reduzir o arquivo de 8.1 GB para até 6.9 GB. Então a gente tem aqui 1.1 GB de espaço dentro dele livre que a gente pode reduzir. Vamos deixar essa situação aqui um pouco melhor ainda. Ó. Vamos dropar aqui, vamos truncar aqui outras tabelas. Não dropem tabelas do banco oficial, ok? Isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês aí. Ó, vamos aqui agora de novo, reduzir arquivos. Ó, agora já deu uma diferença muito expressiva. Base Perfitani, arquivo de dados, espaço alocado no momento continua 8.1 GB. Se a gente for lá no disco, o arquivo está com esse tamanho lá, consumindo esse tamanho, mas agora dentro dele, 56% do arquivo está livre, ou seja, 4.5 GB está livre. Não está sendo usado, só está consumindo disco e não está usando. Nesse cenário, a gente vai conseguir reduzir. O que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, reorganizar as páginas, e vou reduzir de 8.1 GB, eu quero reduzir para 6. Eu posso gerar o script clicando aqui, e ele vai dar a query aqui para trás, ou posso clicar em OK e ele vai aplicar. Eu vou voltar aqui ó, e vou executar o script que ele gerou lá para mim. Ele vai reduzir aquele arquivo. Se a gente vier aqui, deixa eu pegar aqui o arquivo, Perfitani. Ó, o arquivo ele é esse cara aqui. Ele está atualmente, arquivo de dados, atualmente aqui com 8 GB arredondando de tamanho. E aí ele está executando a operação lá do shrink, que é reduzir, desalocar esse espaço dentro dele que não está sendo utilizado para liberar espaço em disco. Ó, já finalizou. Se a gente voltar aqui, ó, já posso olhar o arquivo novamente, perfitani.mdf, e o arquivo agora tem 6 GB de tamanho. Então a gente já conseguiu aqui reduzir um pouco do espaço em disco. Imagina aquele cenário que eu tinha falado anteriormente.
onde você tem uma base consumindo, um arquivo consumindo 80 GB no disco, só que 30 GB dentro dele não está sendo usado para nada. Você pode desalocar esse espaço e liberar para outros processos usarem, para colocar outros arquivos dentro daquele ambiente. Um ponto de atenção aqui quando a gente fala do Shrink. Eu vou deixar fazendo mais um pouco, ó, vou deixar aqui para 4 GB. Ele pode reduzir até 3,5. Vou reduzir aqui para 4 GB, vou deixar executando. Já foi, rapidamente. Ó, se a gente olhar aqui, o arquivo já reduziu para 4 GB de tamanho. Ou seja, a gente já conseguiu resolver também mais essa situação. Mas tem um porém. A operação de shrink, que é esse desalocar espaço, aqui no meu ambiente foi extremamente rápido a execução, porque não tem basicamente nada executando. E a máquina também é uma máquina boa, o banco é pequeno, a quantidade de espaço em disco é pequena, que desalocada e por aí vai. Quando você está num ambiente oficial de produção, você tem que ter muito cuidado para executar essa tarefa. E é muito recomendado, inclusive, que para fazer, dependendo do tamanho ali que vai ter que reduzir do arquivo, você tem uma janela de manutenção separada, específica para fazer essa ação. Por quê? Essa é uma operação extremamente desgastante para o ambiente de banco de dados. Ela vai tirar muita performance do ambiente. Então, não simplesmente execute ali durante o dia, durante a utilização do sistema pelos usuários, porque com certeza você vai tirar a performance do ambiente fazendo isso e vai começar a receber reclamações. Essa é uma boa alternativa para você desalocar espaço e melhorar o espaço em disco do ambiente, mas lembre-se de fazer isso com cuidado, em horários específicos, agendados com o cliente, com janela, que, por exemplo, que talvez ninguém utilize o sistema de preferência, para ser até mais rápido essa operação, e aí você consegue resolver esse problema sem causar outro problema ali, um problema de desempenho no ambiente. Beleza?